Boa tarde, meus amores. Vamos aproveitar esse momento em que a gente precisa evitar os contatos pessoais para que a gente possa entender um pouquinho mais de como é que os nossos genes funcionam. Vocês sabem que no livro didático de vocês são sempre apresentadas situações problemas. E eu trouxe aqui hoje uma situação problema para vocês. Rodrigo, na última semana, recebeu o Sr. Cláudio e a Sra. Marlene, acompanhados de seus filhos Marcelo, de 5 anos, e Camila, de 2 anos. O Sr. Cláudio é portador da doença de Fabry e o casal está preocupado com a possibilidade de seus filhos apresentarem a doença. Após a realização de exames, Rodrigo precisa dar uma resposta ao casal. Nós sabemos que a doença de Fabry, ela é uma doença genética hereditária. Então, quando a gente fala de hereditariedade, nós temos que pensar que nós temos no núcleo das nossas células estruturas formadas de um ácido nucleico, o DNA, e esse DNA ele contém as nossas informações genéticas. Essa informação genética constitui o que nós chamamos de gene. Os genes são unidades hereditárias. Então, nós herdamos um gene do pai e um gene da mãe. Como é que esse gene faz para produzir as nossas características? Um gene, ele é uma molécula de ácido nucleico e ele é uma mensagem, é uma informação biológica, é o que a gente chama de código genético. Por que essa mensagem é chamada de código genético? Porque quando a gente pensa em uma proteína, essa proteína ela é produto da informação que existe no nosso DNA, nos nossos genes. Mas essa informação no DNA, ela está codificada, então ela precisa ser convertida, ela precisa ser traduzida em uma proteína. Como é que isso acontece? Bom, o DNA, ele fica dentro do núcleo das nossas células. Vocês devem lembrar que as nossas células são denominadas células eucariontes, porque essas células apresentam um envoltório, uma membrana que delimita o material genético, que separa o material genético do citoplasma. Então, essa informação contida no DNA, esse código genético, ele fica guardado dentro do núcleo das nossas células. E as proteínas, elas são produzidas no citoplasma. Então, essa mensagem, ela não pode ir para o citoplasma, porque caso isso pudesse acontecer, o DNA seria desmanchado, seria desnaturado no citoplasma. E isso não pode acontecer. Isso mantém a integridade da nossa informação genética. Então, para o gene produzir uma proteína, ele tem que transferir a sua mensagem para um outro ácido nucleico, o RNA. DNA é uma macromolécula formada de várias subunidades que se repetem. Essas subunidades são chamadas de nucleotídeos. O RNA mensageiro também é formado por vários nucleotídeos. Só que o RNA, ele age como carregando, levando essa mensagem do núcleo para o citoplasma. Esse RNA mensageiro, que ele é produzido lá no núcleo, ele vai chegar no citoplasma e lá ele vai ser traduzido em uma sequência de aminoácidos que forma a proteína. Bom, então nós já sabemos que os genes são instruções que funcionam como receita para a síntese de uma proteína. E essas moléculas, elas guardam toda a nossa informação genética. E essa informação é que vai comandar todo o metabolismo celular, todas as funções do nosso organismo
são comandadas pela informação genética contida no DNA. Então, é ela que vai coordenar se uma célula vai secretar uma determinada substância, se aquela célula vai ter uma função na contração celular. Tá? Tudo isso está guardado na informação, nesse código genético. Tá? Bom, nós sabemos que o DNA ele é formado por uma sequência de nucleotídeos. Existem 4 nucleotídeos diferentes formando o nosso DNA. Todo nucleotídeo ele tem a mesma estrutura básica. Ele tem um fosfato ligado a uma pentose, que é um açúcar com 5 carbonos, ligado a uma base nitrogenada. Como são 4 bases nitrogenadas diferentes, então nós temos somente 4 nucleotídeos diferentes. E as proteínas, elas são formadas por 20 aminoácidos. Então, a primeira fase para decifrar o código genético é como que esse código, com 4 letras, faz para codificar uma proteína que tem 20 aminoácidos. Então, foi descoberto que o código genético é formado por uma trinca de nucleotídeo. E cada trinca de nucleotídeos codifica um aminoácido. Aqui nós temos as bases nitrogenadas representando cada nucleotídeo no RNA. Por isso que a gente tem esse símbolo U significa uracila. Então, uma base nitrogenada que só aparece no RNA. No DNA, no lugar da uracila, existe a timina. Tá? Então, aqui existe todos os códons possíveis no RNA e qual é o aminoácido que esses códons codificam. Tá? Bom, se a gente fizer uma combinação, 4 nucleotídeos combinados 3 a 3, nós teremos 64 combinações possíveis, sendo que somente 61 codifica aminoácido. 3 outros são stop códons. São códons que não têm aminoácido correspondente, são códons de terminação. Então, todo RNA mensageiro ele vai terminar com uracila adenina adenina, uracila adenina guanina ou uracila guanina adenina. Dentre esses 61 códons, existe o códon AUG, que é o códon de iniciação. O códon de iniciação, ele sinaliza para a organela que vai produzir proteína, que é o ribossomo. Então, ele sinaliza para o ribossomo que ali é o início do mensageiro. Então, quando esse RNA mensageiro vai ser traduzido, essa figurinha representa esse processo de tradução. Nós temos aqui representado o RNA mensageiro, subunidade maior e subunidade menor do ribossomo. Esses são representações de RNA transportador, que são responsáveis por transportar aminoácidos. Então, primeiro o ribossomo se liga ao mensageiro, depois o transportador vem trazendo seus aminoácidos para esse local de tradução. O local de tradução, pessoal, é a mesma coisa que síntese de proteínas. Então, neste local está sendo polimerizada uma cadeia de aminoácidos. Então, aqui a gente vai ter, no final, a estrutura primária da proteína. Eu gosto bastante dessa figurinha, que ela é sequencial. Então, olha só. Aqui a gente tem um RNA mensageiro, a subunidade menor do ribossomo e a subunidade maior com seus 3 sítios. O RNA, o ribossomo, se liga, primeiro a subunidade menor, depois a subunidade maior. Esse sítio do ribossomo está sempre alinhado ao códon AUG, que é o códon de iniciação.
chega o primeiro RNA transportador, trazendo o aminoácido metionina, porque o códon AUG é o códon da metionina, e um segundo aminoácido, um segundo transportador, trazendo um outro aminoácido. Quando eu tenho 2 aminoácidos, esses aminoácidos, um se liga ao outro através de uma ligação que só existe em proteína, chamada de ligação peptídica. E novos transportadores vão chegando e trazendo aminoácidos que vão se ligando uns aos outros, até que a estrutura primária da proteína esteja formada. Assim que a estrutura primária da proteína está formada, chega no final do RNA mensageiro, nós temos aqui um stop códon, lembram? Um códon de terminação. E não existe transportador para esse stop códon. Então, quem se liga aqui é um fator proteico, chamado de fator de liberação, que vai simplesmente, como que se contasse para o ribossomo que acabou a tradução. E aí, todo mundo perde afinidade com o RNA mensageiro. A quantidade de proteína que vai ser produzida, que aqui a gente tem a estrutura primária de uma proteína, depende da quantidade de ribossomos que fizer essa leitura do mensageiro. Tá? Então, olha só, a saúde de uma pessoa, ela depende tanto do mecanismo de tradução, que é a síntese proteica, quanto do mecanismo de tradução, que é a cópia do DNA para o RNA mensageiro. Então, vamos imaginar que durante a transcrição ocorra uma ligação errada de algum nucleotídeo ao RNA mensageiro. Isso vai fazer com que a sequência de aminoácido também seja alterada e vai produzir uma proteína que não funcione ou vai deixar de produzir aquela proteína. Quando isso acontece, geralmente surgem doenças genéticas como a doença de Fabry. E aí nós voltamos à nossa situação problema. O que você diria no lugar do Rodrigo? Se você estivesse no lugar de Rodrigo, o que você ia dizer a ao senhor Cláudio e à senhora Marlene? Eles estão preocupados com relação ao filho, tá? Bom, se essa criança, logicamente, ela vai receber um gene do senhor Cláudio, que é o pai, e um outro alelo da senhora Marlene, que é a sua mãe. Então, ter ou não a doença do filho, vai ter que saber como é que esses genes se comportam. Lembra que algum dia vocês já ouviram falar de genes dominantes e genes recessivos? Mas isso é assunto para um próximo videozinho que eu vou liberar para vocês mais tarde. Obrigada.